verdade? Mas vamos refletir nessa manhã sobre o custo de seguir a Cristo. É um tema e, como seguidores dele, nós temos um custo, né? E nós vamos refletir nessa manhã sobre isso. Eu vou pedir já que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62. Nós vamos ler, os irmãos podem acompanhar aí também. Leiamos então. Quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus queridos, um dia nós fomos chamados pelo nosso Deus e entendemos que todos aqui, se você ainda não foi, em um determinado momento você pode ser chamado por Ele, entendendo que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Salvador. E esse chamado, ao qual nós já entendemos, a maioria, acredito eu aqui, esse chamado que o Senhor nos deu, que o Senhor nos direcionou, não é um chamado qualquer. Chamado de ser discípulo dEle, de ser seguidor dEle, não é algo simples, não é um chamado que é casual, não é um chamado que é leve, não é algo que a gente pode simplesmente acordar todos os dias e seguir a vida de qualquer jeito. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele é algo que a gente precisa estar atento e entender que é muito mais do que simplesmente seguir somente a Ele. E Jesus, ele nos desafia com esse chamado, entendendo que nós precisamos de alguns passos, de alguns pontos que precisamos refletir. Nós precisamos estar atentos que a gente precisa deixar coisas de lado, a gente precisa renunciar coisas, nós precisamos ter compromisso. E dentre outras coisas, eu acho que os irmãos aqui já estão calejados de saber, mas nós iremos refletir um pouco mais nessa manhã. Então precisamos entender que todos os dias nós precisamos acordar e entender que o nosso chamado, o chamado de Deus para nós, de segui-lo, de ser discípulo dele, não é algo leve ou casual ou simples. Não, é um chamado sério e precisamos estar atentos. Então Jesus desafia aqueles que querem segui-los, deixando claro que o discípulo, né, aquele que entendeu o chamado, esse chamado não permite distrações nem nenhum tipo de reserva. Então, essa passagem que a gente acabou de ler, são de homens que talvez estão ali entendendo o chamado de Deus, e Deus até direciona para algum, siga-me, né? E ele, por alguma distração, acaba optando por não ir naquele momento. Então, nós vamos nos sentir desafiados também essa manhã, e eu peço que você se autoavalie, né? Cada ponto, a cada momento de reflexão, você possa olhar para dentro de você e falar: será que eu estou assim? Ou alguma outra coisa que vem à sua cabeça. O Espírito Santo pode te cuidar agora nessa manhã. Então fique atento, que estejamos com nossos corações contritos a Ele. Então, como podemos
responder a esse chamado de forma positiva? Como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? Entendendo que é um custo a se seguir, é um custo a se ter. Então, como podemos responder a um chamado que nós lemos aqui de Jesus para com aqueles homens e para nós essa manhã? Como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? O primeiro ponto é com renúncia e com compromisso total. Vamos ler o 57? Coloca aí, por gentileza, versículos 57 e 58. Veja. Jesus estava andando pelo caminho, então, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Repare. Aí o próprio Jesus fala, 58. Isso. O próprio Jesus fala, Jesus respondeu: as raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, veja, segui-lo tem um custo. O primeiro custo que nós precisamos entender, e que aquele homem precisava entender, é a renúncia e um compromisso total. Então, Jesus deixa claro que ele mesmo, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Então, ele deixa claro que seguir a ele, seguir a Cristo, implica uma renúncia. E entender que nessa vida nós vivemos ela de forma com várias incertezas. Então, Jesus deixa claro que segui-lo implica uma vida de renúncia e incertezas. Ele deixa claro e não promete nenhum tipo de conforto para aquele homem e nem para nós hoje. O novo na fé, às vezes entende que quando ele aceita Jesus, né? Quando a pessoa aceita Jesus e está ali iniciando na fé, na caminhada, ele entende que depois que ele aceita Jesus e que começa a caminhar, vai ser tudo mil maravilhas, né? Agora eu sigo Jesus. Agora vai dar tudo certo. Mas aí é onde que vem a lapada para o cabra. É onde Jesus começa a lapidar aquele servozinho dele. E aí ele começa a entender que segui-lo tem um custo. E aí a gente vai, não só para o novo na fé, né, mas nós aqui, que já estamos há um tempo, né, construindo essa caminhada, já estamos há um tempo servindo Ele, seguindo Ele, a gente já entendeu isso, que segui-lo demanda muitas coisas. E dentre elas é a renúncia e a incerteza. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente vive a vida de forma buscando no mundo um conforto. E às vezes a gente coloca o nosso objetivo, o nosso foco naquilo. Por exemplo, é um estudo, a gente estuda. E aqui eu não estou dizendo para você não estudar, para você não trabalhar. Tem que fazer isso. Tem que estudar, tem que trabalhar. Mas muitas vezes os nossos corações nós estamos colocando os nossos corações naquilo de forma como prioridade. E em muitas vezes nós precisamos entender que a renúncia parte daquilo que é o que a gente vive no nosso cotidiano mesmo. Na nossa rotina, a gente vai ter que renunciar coisas, a gente vai ter que falar, não, isso aqui eu vou ter que deixar de lado agora. Então, seguir a Cristo é um momento onde a gente começa a entender que precisamos renunciar e abrir mão de certas coisas, entendendo que o próprio Jesus falou para aquele homem que não vai ter conforto, não vai ser fácil, e a palavra nos confirma isso, né? Que a gente vai ter aflição no mundo, mas que a gente tenha bom ânimo. Mas precisamos entender que aqui nesse mundo nós iremos passar por isso. Precisamos entender que no momento das nossas vidas, em cada etapa dela, a gente vai passar por situações que vamos precisar dizer não a certas atitudes, até certas pessoas mesmo, que nos fazem mal ou que nos distanciam dele. Então, que tipo de conforto, meu irmão, minha irmã, hoje, ou que tipo de segurança você tem abraçado nesse mundo que tem impedido você de se entregar completamente a Cristo? Aí eu lembro a você,
Pare e reflita. É você, com o seu coração, no seu contexto, na sua vida, na sua família, com as pessoas com que você relaciona, com as atitudes que você tem tido. Então, que tipo de conforto que você está tendo, ou que tipo de segurança que você tem enxergado nesse mundo, que tem te impedido de se entregar completamente a Cristo? Seguir a Ele tem um custo. Então, estamos dispostos a seguir a Jesus, mesmo que isso signifique renunciar às coisas que valorizamos? A gente, como eu falei, tem coisas que sempre tem alguma coisinha que a gente pode olhar para dentro da gente e falar: isso aqui tem me impedido de seguir a Cristo por completo, sabe? Isso aqui tem me impedido de trilhar um caminho melhor com Deus, no meu relacionamento com Deus. Abra aí, por gentileza, em Mateus capítulo 6, versículo 21, e nós vamos ler juntos esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 21, tá na tela aí, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, a pergunta o texto é muito claro, né? O versículo. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Será que é o seu trabalho que você fala: caramba, eu coloco o meu trabalho em uma posição e o Senhor está em segundo plano? Tem pessoas que fazem isso. E às vezes pode acontecer com a gente mesmo isso. Trabalho como algo primordial, como algo que está em primeiro plano, e o Senhor e o reino dele, esse é o nosso tesouro às vezes. Ou às vezes é os estudos para os jovens, né? Às vezes você quer estudar e termina a faculdade, faz uma pós, e aquilo, outro. E o reino de Deus, e as coisas de Deus, e o seu relacionamento com Deus. Existe um custo aqui para segui-lo. Mas o texto, ele continua, e aí a pergunta que nós precisamos ter em mente hoje é como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? Segundo ponto, com prioridade no reino de Deus. Vamos ler o versículo 59 e 60, por favor. Então vamos lá, ó. Jesus estava caminhando, um rapaz parou ele e falou: eu quero segui-lo e tal. Jesus fala: olha, eu não tenho nenhum de reclinar a cabeça, você vai? E aí não sabemos o que aconteceu. E aí Jesus aproveita esse momento e fala: ei, você siga-me. Aí ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus vai lá e responde: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E aí, meus irmãos, a gente vai olhar para esse texto e vai falar: caramba, será que Jesus aqui foi um pouco insensível, né? De não deixar aquele rapazinho sepultar o próprio pai? Mas aí a gente precisa mergulhar no texto e entender que dentro desse texto existe um contexto, existe uma cultura, existe as tradições da época, e nós vamos entender que aqui a cultura judaica, ela trazia isso para os mais novos, de cuidar dos mais velhos, de cuidar dos pais, dos tios, da família como um todo. E aqui, dentro de uma cultura e dentro de uma disciplina, dentro de um dever que ele tinha que ter, esse jovem, esse homem, dentre eles era cuidar da família, cuidar dos mais velhos, e um dos deveres também era sepultar essas pessoas mais velhas. Isso está dentro de uma cultura judaica da época lá. Eles tinham isso como um dever, como uma obrigação familiar, um dever familiar, e é isso que aconteceu aqui. Para a gente não entender de forma errada, entendendo que naquele momento em que Jesus falou com aquele homem, estava havendo um velório, estava havendo um sepultamento. Não foi isso.
A ideia aqui é que aquele homem queria cuidar da família. Quando aquelas pessoas já estivessem mais velhas e que morressem, ele cumprisse o dever dele de sepultá-los, aí sim ele ia seguir Jesus. E aqui nós temos esse primeiro aspecto cultural e social desses deveres que ele tinha. Mas tem um outro aspecto, que é quando Jesus responde. Coloca aí, por favor. Quando Jesus responde, versículo 60. Aí Jesus fala assim, ó, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O primeiro é o aspecto cultural e social, do dever do homem, aquele homem mais novo, né? Esse segundo aspecto é que Jesus traz a ideia de que os mortos aqui são aqueles que não entenderam o chamado, não aceitaram e querem continuar vivendo as suas vidas do jeito que estão. Não entenderam, não querem aceitar o chamado de Jesus e querem continuar vivendo a vida deles. E aí aqui os mortos também traz a ideia de mortos espirituais mesmo. Aqueles que optaram por não seguir a Cristo. E aí Jesus fala com aquele homem, ensinando a ele, entendendo que, olha, você entendeu o chamado e você quer seguir. Mas aqueles outros não querem. Então deixem que os mortos, deixem que os que não entenderam, cuide das coisas terrenas, cuide das coisas mundanas. E aí Jesus fala, você que entendeu, venha comigo, vá e proclame o evangelho, proclame o reino de Deus. E aí aqui Jesus chama aquele homem para proclamar o reino de forma urgente, né? Vá, proclame o reino de Deus de forma urgente e superior a qualquer outra coisa. Perceba que ele tinha, como homem mais jovem, cuidar da família, sepultar aqueles que no momento devido, né, sepultar para depois seguir Jesus, mas não. O Senhor chama ele para algo urgente. E em muitos momentos, trazendo para as nossas vidas, a gente cai nessas obrigações sociais. Obrigações do nosso cotidiano, obrigações familiares, e aqui a gente tem que ter um cuidado, né, porque temos que cuidar da nossa família também, mas ainda assim, o Senhor, o nosso Deus, precisa estar acima de qualquer outra coisa. Então, para nós hoje, o que tem ocupado o primeiro lugar da sua vida? O reino de Deus ou as suas próprias questões, as suas próprias prioridades? Cristo, ele nos desafia a nos autoavaliar e entender se existe algo que está fora de ordem, né? Que está fora de prioridade. Será que é o seu relacionamento com o seu cônjuge ou com as suas obrigações sociais, o seu cotidiano, que tem te impedido de, por exemplo, ter um momento com Deus? Tem te impedido suas obrigações sociais? Tem te impedido de colocar o Senhor, o reino dele, como prioridade? Então, nós precisamos, meus irmãos, refletir com esse lembrete de que o reino de Deus, ele deve ser prioridade em nossas vidas. O próprio Deus deve ser uma prioridade em nós. Não podemos colocar coisas secundárias em nossas vidas. E aí, abre aí, por gentileza, em Mateus, capítulo 6, verso 33. Então, em que áreas Deus está pedindo hoje para você colocar o reino dele em primeiro lugar? Quais são as áreas que você, no seu coração, na sua rotina, na sua família, na sua vida, você precisa realocar e colocar o Senhor em primeiro plano? Olha que texto. Vamos ler juntos mais uma vez? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, mais um texto que não precisa de nenhuma explicação, né? É autoexplicativo. Busquem, pois, em primeiro lugar, as coisas de Deus, o reino de Deus. E aí, meu querido irmão, minha irmã,
É um desafio fazer isso, né? Em um mundo onde a gente vive de tanta correria, onde a gente às vezes nem às vezes nem ficar com a própria família, ou nem chega em casa e descansa direito, já sai, já vai fazer outra coisa. Parar e entender que o custo de seguir a Cristo é colocá-lo como prioridade mesmo. Então, Deus nos pergunta nessa manhã em que áreas você, eu, precisamos realocar e colocar Cristo em primeiro lugar. Mas como podemos, continuando, como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? Então, primeiro, com renúncia e com compromisso total. Terão coisas que nós vamos ter que renunciar mesmo. Vai ter coisas que a gente vai ter que colocar de lado e falar, não, eu não vou mais fazer isso. Talvez seja um horário que você está em tal lugar que você fala, não, eu vou ter que renunciar a isso aqui que eu estou fazendo, porque isso aqui está me impedindo de ter uma vida e seguir a Cristo. Esse é um custo que você vai precisar ter. Com compromisso mesmo. Um outro é a prioridade que nós acabamos de falar. Entendendo que nós precisamos buscar primeiro as coisas do reino de Deus, as coisas de Deus, como nós acabamos de ler o versículo. Nós estávamos na sexta-feira, os irmãos aí também, cada um nos seus respectivos PGMs, nós falamos sobre o poder do relacionamento. O poder do relacionamento. E quando a gente estudava, eu estudei, o que salta aos olhos é uma palavrinha tão importante, que se a gente colocar em prática, nesse tema, né, nos nossos relacionamentos, a gente vai colher frutos gigantes, que é a intencionalidade. E foi interessante que a gente comentou bastante, a gente conseguiu ali falar muitas coisas, foi muito edificante o PGM na sexta. E essa palavrinha a gente pode aplicar também para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Precisamos ter intencionalidade. Vem a organização, né? Sendo intencional, a gente consegue ter uma prioridade nas coisas. A gente consegue entender qual é a intenção daquilo que a gente está fazendo e realocar tudo e colocar tudo no seu devido lugar. É com a intenção e buscando de forma intencional colocar o Senhor em primeiro lugar. Então a gente trabalhou isso na sexta, foi muito bom. E essa palavra cabe para hoje também, intencionalidade. Precisamos olhar para a nossa rotina na semana e falar, o que eu preciso de forma intencional organizar? O que eu preciso de forma intencional colocar para que não fique em primeiro plano? Não, que seja o Senhor em primeiro plano. Mas como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? Bota aí o versículo 61 e 62. Então, continuando o texto, como podemos responder positivamente ao chamado de seguir a Cristo? Essa é a pergunta. Como podemos fazer isso? Vamos ler o texto. 61 diz assim: Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Parecido com o outro, né? O anterior que a gente leu. Veja que todo mundo tem uma coisa à frente do que o chamado de Deus, né? O que o Senhor está chamando ele. Então, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Aí olha o que Jesus responde. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, à primeira vista, o pedido desse homem talvez possa parecer mais simples do que o outro, né? O outro queria cuidar da família, queria esperar, sepultar, cumprir as obrigações dele, sociais, culturais, da época, cultura judaica lá. Esse outro só queria se despedir da família. Queria voltar lá e despedir, e é isso. Mas perceba que Jesus, ele trata cada um de forma diferente, né? E como um textinho desse, como um pequeno desse, né? Alguns versículos aqui, o Senhor traz tantas lições para nós, né?
Perceba, meu irmão, o Senhor, Ele trabalha com cada pessoa de forma diferente. Ele orienta, Ele capacita, Ele direciona, Ele exorta de forma diferente. O texto ele não deixa isso tão claro para a gente, mas perceba que com o primeiro, ele fala, deixe que os mortos cuide dos seus próprios mortos, e você, porém, vá, proclame o reino. Aí esse outro aqui, ele fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aqui pode parecer simples, como eu falei, ele só queria se despedir dos familiares e pronto, mas aqui o Senhor ensina para ele que talvez esse despedir, o ato dele ir voltar e se despedir, ele poderia ficar lá. É algo que ele ainda estava apegado, ou a alguém, ou a algo. Então, para nós hoje, a gente precisa também olhar para dentro do nosso coraçãozinho e falar, tem algo que de forma sutil tem crescido na minha vida, tem ali de forma sutil, está ali do meu lado e que às vezes eu olho e falo, não, está tudo bem. Mas aquilo tem interferido na sua vida com Deus, no seu custo, né? Lembra do custo de seguir? É do mais alto custo até o menor custo. Às vezes é uma rede social aí que tem te prendido muito, né? Nós estamos nessa época onde as mídias, onde as informações não param e a gente acaba se prendendo nisso ou qualquer outra coisa. E aqui o Senhor trata isso de forma diferente da do outro, entendendo que se ele voltasse ali, talvez ele não viria mais. Talvez o Senhor aqui entendeu que, por mais simples que o pedido fosse, só era se despedir da família, mas ele estava apegado a algo ou a alguém. Então, que podia interferir nessa decisão dele de seguir a Cristo com total dedicação. Então, meu irmão, minha irmã, esse custo vai do custo grande, maior, gigante, até de coisas sutis ali, de coisas simples na nossa vida, que a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, isso aqui tem que ser tirado da minha vida, isso aqui tem que ser diminuído, esse tempo que eu tenho gastado com essa coisa, não dá mais, eu tenho que diminuir isso. Lembra da intencionalidade, lembra da renúncia, da prioridade, e aqui a ideia é que precisamos responder positivamente com foco e determinação, que é o terceiro ponto. Então, primeiro, com renúncia e compromisso total. Segundo, com prioridade no reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E em terceiro ponto, com foco e determinação. Aqui o foco daquele homem estava em se despedir da família, e o Senhor, sabendo, né, sondando os corações, né, daqueles homens, entendeu que se ele voltasse, ele estaria se distraindo. Foi uma distração. Então, aquele homem, ele queria olhar para trás e se despedir da galera dele. E aí o Senhor fala, quem põe a mão no arado, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, olhar para trás significa, talvez, coisas que você precisa se tratar ainda, coisas do passado, talvez, também. Não só a distração, que é o foco, a determinação, mas coisas que precisam ser tratadas em você, que no passado, talvez, você tenha ainda isso em você. Algumas pessoas que aceitaram esse custo durante a sua vida, já mais maduro, tem, talvez, possíveis coisas que precisam ser tratadas, porque, diferentemente daquele que talvez cresceu no lar cristão, tem menos coisas para ser tratada, entre grandes aspas aí. Mas essa pessoa precisa olhar para o seu passado e falar, não, isso não mais me pertence. E ser curada, entender que aquilo, a partir de agora, ela vai começar a demandar um custo, que é seguir a Cristo. Então, precisamos olhar para trás e entender que, não,
Eu fazia isso, não faço mais. Eu conversava isso, não converso mais. Eu tinha o foco nisso, não tenho mais. O meu coração estava nisso, mas agora não está mais. E para nós que talvez aqui, quem já cresceu no lar cristão, pense que não tenha tanta coisa assim para olhar para dentro de você mesmo, pode olhar, meu irmão, que tem. Sempre tem. Sempre tem uma coisinha ou outra, e sempre vai ter, que nos tira do foco, né? Nos tira da determinação, que é o chamado de Deus para nós. Então, seguir a Cristo é um chamado para avançar. Olhando com um propósito, olhando para frente, entendendo que esse chamado que o Senhor nos deu, precisamos ter esse foco e essa determinação. Determinação essa total. Então, há algo no seu passado ou em sua vida atual que está te distraindo e é algo que pode ser algo pequeno mesmo, não é algo grande não. Às vezes pode ser também algo gigante, algo que tem te afligido e que tem te tirado a paz, tem te tirado daquele momento com Deus, pode ser. Mas pense que também pode ser algo simples. Então, há algo no seu passado ou em sua vida atual que está te distraindo do seu foco, do seu alvo, que é de seguir a Cristo com esse foco total que nós estamos falando aqui. O homem queria só despedir dos familiares. Essa era a distração dele. E lembra da urgência que o Senhor nos chama, que o Senhor chamou aquele homem para pregar o Evangelho, aqui também para esse. Então, que passos práticos, o que você precisa fazer de forma prática, olha a intencionalidade de novo, parar e falar, não, isso aqui, com essa intencionalidade. Que passos práticos você pode tomar para manter o seu foco em Jesus e no propósito que Ele lhe deu? É prático, é algo prático mesmo. Abra aí mais um texto para a gente, abra aí em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim, vamos ler juntos também? Vamos lá? Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, próximo, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, precisamos, de fato, esquecer das coisas que nos tiram desse alvo. Precisamos parar de ficar olhando para trás ou de parar de fazer certas coisas, de certas conversas, certas atitudes, ou qualquer outra coisa, meu irmão. E você precisa aplicar isso na sua vida, que tem te tirado desse alvo, porque nós precisamos avançar para as coisas que estão adiante. Então, o convite de Jesus para nós nessa manhã é uma autoanálise mesmo. Então precisamos renunciar, precisamos ter prioridade, precisamos ter foco. E esse convite de Jesus não vai ser fácil, porque tem um custo ali. Tem um custo que precisamos ter. Com os discípulos foram assim, e não vai ser diferente com a gente. O convite de Jesus para seguir é um chamado difícil, um chamado radical, que exige o quê? Renúncia, prioridade ao reino e um foco. Como os discípulos, somos desafiados a confiar totalmente em Deus. E às vezes, nós queremos estar com o controle das nossas vidas na mão, né? A gente quer controlar ela, quer ter ali o controle de tudo, mas não, precisamos depositar esse controle, essa confiança em Deus, de forma total. É um exercício mesmo, é um custo. Colocar o reino de Deus acima de tudo e manter os nossos olhos no propósito que Ele nos deu. Seguir a Cristo não é um compromisso que nós podemos fazer de forma parcial. Não, eu só vou entregar e depositar e fazer aqui, até aqui. Só vou renunciar
Pedrinho, até aqui. Mas não, é algo total, de forma inteira. Então, para nós refletirmos nessa manhã, estou disposto a renunciar, olha que interessante, estou disposto a renunciar aos meus confortos, às minhas certezas, para seguir a Cristo? Seguir a Cristo, o próprio Deus falou aqui nesse texto que nós lemos, que nem ele tem onde reclinar a cabeça quando estava aqui na terra. Não vai ser fácil, tem um custo a segui-lo. Tem um custo a seguir Jesus. Então, ou o reino de Deus é realmente a sua prioridade? O reino de Deus é realmente a sua prioridade? Ou será que eu estou olhando para trás, ou avançando com foco no propósito que Jesus me deu? Será que eu tenho deixado as coisas do passado interferir nas coisas que estão de forma aqui atual, ou então algo que você tem vivido agora e tem te atrapalhado de seguir o foco, né, de Jesus, de ser discípulo dele, de segui-lo? Meus irmãos, que nós, nessa manhã, possamos refletir sobre isso. Que possamos seguir a Jesus, entendendo que dentro de nosso cotidiano, dentro de nossa vida, do nosso contexto, precisamos renunciar certas coisas, precisamos abandonar outras, precisamos realinhar algumas coisas da nossa rotina, precisamos mudar algumas outras coisas, que possamos seguir Jesus de todo o nosso coração, sem nenhuma hesitação, mantendo sempre o nosso foco nele e no seu reino. Amém? Eu não falo tanto como o pastor Newton, né? Brincadeira. Mas que possamos, meus irmãos, refletir sobre isso. Que possamos estar com nossos corações sempre. E aqui esse custo é algo que a gente precisa estar fazendo de forma corriqueira, né? Parar e falar, a certo ponto, falar, o que eu tenho feito aqui, né? O que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que realinhar, o que eu tenho que reajustar, o que eu tenho que mudar a direção, o que eu tenho feito que eu preciso parar de fazer, entre grandes outras coisas que você pode estar pensando aí, que você precisa fazer. Mas que essa palavra, a gente possa estar a todo tempo, voltando nela e refletindo nisso. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, e em mais um domingo, e entendendo que o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Deus, nós não sabemos, ou então nós até sabemos, mas aquilo é tão difícil de sair, de mudar, ou de ser alterado em nossa vida, em nossa rotina, que a gente deixa levar, Pai. E a gente empurra com a barriga e vai indo, e vai indo. E isso atrapalha a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender, Pai, que a nossa vida, seguir ao Senhor, demanda um custo. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias, parar, refletir, e entendendo que precisamos colocar o Senhor e o seu reino como prioridade. Que assim como esses homens foram chamados, e alguns deles colocaram desculpas, ou não quiseram naquele momento aceitar o chamado, que nós possamos fazer diferente, aprendendo com esse texto. Então, Pai, nos ajuda nessa manhã, e que essa palavra possa aplicar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa mover os nossos corações, as nossas mentes, que nós possamos de forma prática parar e entender o custo de seguir ao Senhor. Então, Pai, nos ajuda nessa caminhada de fé, nos ajuda, Pai, na nossa vida, na nossa rotina, a fazer isso, de forma prática mesmo. Que esse possa ser também o nosso pedido de oração também, que o Senhor nos ajude nisso.
Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém.